Nessa aula eu vou te ensinar a fazer o spawn de objetos dentro da sua cena. Isso serve para tiros de uma arma ou uma shuriken de um ninja. Então vamos lá. Aqui na nossa cena eu já criei uma arma. Se você tem um personagem, então ele vai seguir também o mesmo modelo. Nós temos aqui o objeto, que é a arma, e a skin dela, certo? A skin é a imagem, o sprite. E ela se encontra dentro de um objeto vazio, que eu dei o nome de weapon, arma. A mesma coisa com a bullet, com a bala, tá? O projétil. Eu tenho a skin do projétil e ele se encontra dentro de um objeto vazio. Você pode perceber que os dois estão virados para a direita. A gente vai deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Como padrão. Então, a direita é a posição que ele tem que ficar default, certo? Então vamos lá. Eu já tenho esses dois objetos que a gente precisa. A gente vai criar primeiro o script do projétil, para que ele possa caminhar na nossa cena. Para isso a gente vai usar o componente RigidBody, para que ele possa sofrer interferência da física. Mesmo se você não queira que ele sofra interferência da física, coloca o componente também e é só você desabilitar o Gravity desse componente. Então vamos lá, ó. Cliquei aqui em Bullet, adicionar componente, RigidBody 2D. Se você quer que a sua bala, o seu projétil não sofra interferência da gravidade e não caia, tá? Não existe o Bullet Drop, então Gravity Scale você coloca 0. Se você quer que o seu projétil sofra interferência, deixa em 1, certo? A gente vai criar um script. Dá o nome dele de Bullet. Certo. A única coisa, na verdade, que ele precisa fazer é que quando iniciar o seu jogo, ou melhor, quando ele for instanciado, essa bala for instanciada na sua cena, ela precisa de ter uma velocidade, um impulso para que ela possa fazer essa trajetória, tá? A trajetória do tiro. E que também, como é que aqui é um jogo, e se essa bala continuar trafegando pela sua cena e você der inúmeros disparos, haverão várias balas na sua cena. Então a gente vai fazer com que ela desapareça, que ela seja destruída depois de um intervalo de tempo. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar o componente do RigidBody e add force. Qual seria a força aqui? No caso, a gente vai colocar uma direção, tá? Vector2.right. Ou você pode colocar também transform, tá? Que é a direção da própria bala. Transform.right multiplicado por um valor. Como ela está sempre indo para a direita, como a gente colocou essa rotação como padrão, tá? Então, para a direita a gente vai colocar uma velocidade sempre para a direita. E logo em seguida a gente vai chamar a função destroy. E ele vai destruir esse GameObject daqui 2 segundos. Certo? É simplesmente isso. A gente vai testar aqui agora, caso a gente precise fazer algum ajuste de valor. Então vou arrastar o script bullet para dentro do objeto bullet. Tá? Vou dar um play para a gente ver o que vai acontecer aqui. Olha só. Foi destruído depois de 2 segundos e ele sofreu uma força para a direita. Tá? A direita do transform dele. Beleza, então é isso. Depois, se você quiser ajustar os valores da velocidade, é aqui no script. Se você não quiser que ele sofra interferência da gravidade, Gravity Scale recebe 0. Agora a gente vai fazer com que esse objeto de cena, o bullet, se torne um prefab, um objeto pré-fabricado, para a gente poder utilizar ele inúmeras vezes durante o nosso jogo. Então a gente precisa simplesmente arrastar ele para dentro das pastas do nosso projeto. Pronto, agora aqui é a matriz do objeto. A partir dessa matriz, você consegue replicar ele inúmeras vezes na sua cena, no seu jogo. Eu vou deletar agora o projétil da nossa cena. Na nossa arma, olha só, você pode perceber que tem dois objetos. O objeto aqui vazio, né, que é a arma propriamente, e a skin dela. A gente vai adicionar um terceiro objeto que é o pivô. Esse pivô vai ser responsável pela posição da nossa bala,
onde ela foi instanciada, em qual lugar da nossa arma essa bala deve ser instanciada. Então vou clicar com o botão direito aqui para a gente poder instanciar um objeto vazio, tá? Dentro da arma. Eu vou renomear ele para pivô ou bullet pivô, tá? Não tem problema. Eu vou arrastar esse pivô, esse objeto vazio, aqui para frente do cano da arma, para que a bala seja instanciada nessa posição, certo? Agora a gente vai criar o script da arma, tá? Pode ser o script, você pode reaproveitar o script do seu personagem também. Onde eu vou colocar essa função de instanciar projétil ou objeto? No script onde você estiver controlando seu personagem, tá? É o lugar mais fácil, onde você sabe que ele está indo para a direita ou para a esquerda. Então vamos lá. Na função update, o que a gente vai fazer? Aí, nesse caso aqui, para ficar melhor para o seu entendimento, eu vou criar uma variável que ela vai receber qual é a posição, para que lado, na verdade, a arma ela está rotacionada. Ela está olhando para a direita ou para a esquerda. No seu caso, o seu personagem está olhando para a direita ou para a esquerda do cenário. Eu vou criar então um float side, que é o lado. O lado, ele é sempre um positivo ou menos um, tá? Por quê? Porque um positivo significa que ele está olhando para a direita e o menos um para a esquerda. Você vai entender daqui a pouco. E por que float? Aqui no caso, o float pode servir caso você esteja utilizando o input.getAccess. Mas nesse caso eu vou deixar como inteiro, tá? Porque a gente vai utilizar getKey, que é outra função. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Se eu clicar com alguma tecla, qual é essa tecla? Olha só, right arrow, ou seja, se eu estou clicando com a setinha para a direita, eu vou simplesmente dizer o seguinte, side recebe 1, ou seja, 1 significa olhar para a direita. Agora a gente vai copiar e colar o mesmo código e trocar aqui left arrow. Se a gente clicar com a setinha para a esquerda, side recebe menos 1, ou seja, side responsável por virar o nosso objeto. No caso aqui, a gente vai mudar a escala do objeto. Agora, o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, fazer com que a nossa arma vire para qual lado a gente está clicando com a setinha. Se você já tem isso pronto no seu personagem, beleza. É só você reaproveitar isso. Mas como eu não tenho, eu vou fazer o seguinte. Aqui, no caso aqui tem que ser a escala. A minha escala é um vector2.right multiplicado por side. O transform.right vai fazer com que a rotação da direita, o lado direito do nosso objeto, sempre fique alinhado com esse valor que a gente está passando aqui. Então, significa que o lado direito dele vai estar apontando para aquele valor que a gente está inserindo ali para ele. Então, a gente pode ver que a nossa arma, aqui, o lado direito dela, é para onde nós estamos apontando ela, tá vendo? A gente não rotacionou nenhum objeto, tá? Todos os objetos aqui, o rotation, ele está zerado. Então a gente sabe, tem a certeza absoluta que esse aqui é o lado direito do objeto. Então vamos lá, esse lado direito vai apontar para qual lado? Tá? A gente vai fazer com que esse lado direito, o próprio lado direito, seja multiplicado por side. Se você colocar o mouse por cima de right, vai falar que aqui é uma escrita para 1 no eixo x e 0 no y. Ou seja, uma reta que sai da origem e vai até 1 no x. É uma reta do ponto 0, 0 para a direita. Uma unidade direita. Isso significa que é uma posição, certo? Então eu quero que a minha parte da direita do objeto fique alinhado com essa posição. E essa posição vai mudar, porque side vai ser ou um positivo ou negativo. Então essa posição vai ser 0 a 1 ou 0 a menos 1. Então essa rotação à direita da nossa arma vai ficar alinhado entre esses dois pontos, tá? O ponto positivo e negativo. Se a gente salvar, colocar o script
aqui dentro da nossa arma, a gente vai fazer o teste aqui agora. Olha lá, setinha para a esquerda, ela mudou a rotação dela no pivô, tá? Você pode ver que a rotação aqui mudou, foi no Y, tá? 180 e 0. Não tem problema, tá tudo certo. Então é isso. A pequena rotação. Se você fez por escala e o seu objeto já está fazendo a escala, já está mudando a escala de -1 a 1, ou positivo ou negativo, dependendo do valor da escala, tudo bem, não tem problema. Agora vem a parte de instanciar o projétil. A gente vai fazer o outro if. Se getKeyDown, qual tecla será agora de instanciar? Vou colocar o space, tá? Na barra de espaço. Então, se a gente clicar com a barra de espaço, instantiate. A gente vai instanciar. O quê? Se você colocar o mouse por cima da palavra instantiate, ele vai dizer o seguinte: ele precisa de um objeto, um vetor, aqui um vector 3, uma variável de posição e uma variável de rotação. Esse aqui é o básico, tá, do método de instantiate. Então ele precisa de um objeto. A gente vai criar uma variável que vai guardar o bullet, tá? O projétil. Então public transform bullet. E a gente vai arrastar a bala aqui para dentro dessa variável lá no editor. Então só vou colocar aqui, ó, bullet, vírgula, em qual posição? A gente quer que ela seja instanciada na posição do pivô. Então a gente precisa guardar o pivô também. Na posição do pivô, ou seja, pivô.position. Agora vem a diferença. Se você fez por rotação, o seu personagem rotaciona para poder andar para a esquerda ou para a direita, tá? Por rotação e não por escala. Se você fez isso, basta você colocar que a bala seja instanciada na rotação do próprio pivô. Ou, melhor, na rotação da própria arma, né? A arma rotacionou, a bala também vai rotacionar. Como é um sprite, e o sprite ele tem as duas faces dele, tem imagem, então não tem problema. Certo? E a rotação também, ela faz com que aquele vetor, ele faz com que esse vetor aqui de direção prevaleça. Então, ele sempre vai estar indo para a direita. Ele vai conseguindo ir para a direita porque o sentido dele ainda está na direita. Por mais que ele rotacione em qualquer eixo, ele sempre vai à direita. Então, o nosso código terminaria aqui, caso você trabalhasse com rotações, tá? Com aquele transform.right ou os ângulos aqui mesmo. Olha só, vou te mostrar aqui. Eu vou ter que arrastar o pivô para dentro da variável e o bullet, o projétil. Agora, mirei para qualquer lado, tecla de espaço, eu consigo atirar mísseis, tá? Você pode ver que as balas elas estão se destruindo, tá? Autodestruindo. Agora, se você não fez por rotação, você fez por escala e o seu personagem ou arma ele troca a escala para fazer essa rotação, né? Essa troca de sentido, então você deve acrescentar uma linha aqui que vai fazer o seguinte: na verdade, você vai precisar capturar esse novo objeto, essa nova instância. Então você cria um transform obj, pode colocar o nome que você quiser. Ele vai capturar esse objeto aqui, que a gente acabou de instanciar. Agora, objeto, ponto. Aqui você vai colocar a direção dele, tá? Que realmente aqui a gente vai trocar a rotação do objeto. Se você não trocou a rotação do seu player trabalhando com escala, então o objeto a gente vai trabalhar com rotação ainda. Tá? Não tem problema. Então continua com o seu personagem mudando a escala e o nosso objeto a gente vai mudar a rotação. Então aqui é a mesma coisa, ó. Transform.write vai receber objeto.write, né? Vai receber um vector2 .write de direção multiplicado por side, que é o lado, né, que a gente está utilizando.
qual lado que a gente está olhando. Então agora a última coisa. Para você fazer a colisão, a detecção de colisão da sua bala, do projétil, eu vou te mostrar aqui rapidinho. Você tem aqui o prefab do projétil, tá? E você quer que ele colida na sua cena. Faça o seguinte, coloque o colisor que você quiser. Vou colocar um colisor do tipo círculo, você pode colocar do tipo box ou a cápsula também, não tem problema. E deixe ele como trigger, tá? Deixa ele atravessar os outros objetos com que ele for colidir. Então, você vai simplesmente fazer o seguinte. Aqui no script do Bullet, você vai adicionar, né, uma nova função. Você vai escrever aqui, ó, trigger, on trigger enter 2D. Então, na hora que ele entrar em colisão com qualquer objeto, tá, você vai fazer a seguinte verificação. Se collision compare tag for igual enemy, se a tag com que minha bala colidiu for com inimigo, então eu faço esse tratamento. E outra coisa, eu posso me autodestruir na hora da colisão, tá? Então eu não preciso mais esperar por esses 2 segundos. Se eu colidir com qualquer coisa, eu já me autodestruo. Então se você gostou desse vídeo, entendeu como fazer para que você consiga instanciar objetos na sua cena, seja ele para balas de uma arma, ou uma shuriken de um ninja que você está fazendo, ou simplesmente para instanciar objetos no seu cenário, que você pode também utilizar essa função instantiate para instanciar qualquer coisa que você quiser, na posição que você quiser. Então deixe o seu like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho, se inscreva no canal também, que é o mais importante, e te espero numa próxima aula.